Sabe por que muitos pastores ou líderes de outras religiões não são presos por estelionato aqui no Brasil? Eu vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, é necessário entender o que é estelionato. Estelionato é enganar para tirar o dinheiro de uma pessoa. No Brasil, nós temos em nossa Constituição, no capítulo de número 5º, o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ficando assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Na prática, o que isso significa de uma forma bem simples? Significa que um sujeito mal intencionado, por exemplo, líder de alguma religião, pode ser um pastor, um padre, enfim, ele pode abrir uma igreja, aluga um salão, abre uma igreja e ele pode enganar ali livremente as pessoas usando a Bíblia, as crenças, as liturgias, e muito dificilmente esse sujeito vai ser preso por isso, por causa dessa lei que está em nossa Constituição. Os lugares de cultos são invioláveis. Em outras palavras, são praticamente intocáveis perante a lei. Então, isso explica porque muitos líderes religiosos, inclusive pastores ou líderes de outras religiões, não são presos aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo na prática, como funciona em algumas igrejas. Eles pegam um determinado versículo da Bíblia, por exemplo, eu vou citar aqui um versículo muito conhecido que eu já vi sendo usado. Deus, ele pede para Abraão sacrificar o filho dele, Isaque, no monte. Só que se você conhece a história, era apenas um teste. Deus apenas queria provar a Abraão se ele estava disposto a fazer qualquer coisa por Deus. E Abraão, se você conhece a história, foi lá no monte, estava disposto mesmo a sacrificar o próprio filho, mas no momento final Deus não permitiu, porque o objetivo de Deus não era que ele matasse o próprio filho, era apenas uma prova, um teste. Muitos líderes religiosos, inclusive pastores, já usaram esse trecho da Bíblia dizendo: olha, Deus pediu para Abraão Isaque. Deus pediu para que Abraão sacrificasse o que ele tinha de mais valioso, o próprio filho. E você precisa sacrificar no altar a sua casa, o seu carro, o seu apartamento, aquilo que você tem de mais valioso. Esse trecho da Bíblia já foi usado muitas vezes para tirar o dinheiro das pessoas. Não apenas esse, mas muitos outros. No livro de Atos dos Apóstolos, uma passagem também muito usada também é quando as pessoas trazem suas contribuições, vendiam algumas propriedades que tinham, traziam o dinheiro da venda até os apóstolos, e os apóstolos distribuíam esse dinheiro entre as pessoas que tinham necessidade na igreja. E por causa disso, a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Muitos pastores, eu já vi, mal intencionados, pegam essa parte da Bíblia, esse trecho, distorcem e convencem as pessoas a trazerem o dinheiro para a igreja, geralmente iludindo elas, dizendo que se elas derem, se elas doarem, Deus vai dar algo em troca. Geralmente funciona dessa forma. Deus vai abençoar no casamento, na vida financeira, vai fazer da pessoa rica. E assim muitas e muitas pessoas são enganadas, são iludidas, induzidas ao erro por causa desses sujeitos mal intencionados. E como eu faço para não cair nesse tipo de golpe? Em primeiro lugar, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa do Espírito Santo para te fazer entender também a Bíblia. Se você não tiver o conhecimento da Bíblia, a presença de Deus, o Espírito Santo para te ajudar a entender a Bíblia, é muito fácil alguém chegar para você e te enganar, como muitos já foram enganados ao longo de muitos anos. Não apenas na geração que nós estamos, mas até mesmo antes da vinda de Jesus Cristo, esse tipo de coisa já acontecia,
está registrado no livro de Miqueias, aproximadamente 600, 700 anos antes da vinda de Cristo ao nosso mundo. Então, conheça a Bíblia. Se você faz parte de uma igreja que faz uso dessas práticas, a minha recomendação é que você saia, procure outra, tá bom? Uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus de uma forma justa, honesta e íntegra, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.